Você já se perguntou o que acontece com aqueles que já partiram? Muitos tentam entender, mas poucos sabem a verdade sobre o que realmente acontece após a morte. Estão em um sono profundo aguardando a ressurreição, ou estão plenamente conscientes de seu destino? A Bíblia revela detalhes poderosos sobre esse mistério que provavelmente você nunca ouviu antes. Prepare-se para descobrir uma perspectiva que pode transformar a maneira como você encara a vida e a morte. Muitas pessoas acreditam que a morte é o fim, mas a Bíblia nos ensina que é apenas uma transição. O que ocorre após a morte não é algo que simplesmente se ignora ou se apaga. Os mortos, segundo as Escrituras, estão em um estado de consciência aguardando um julgamento final. Mas será que estão realmente dormindo, como dizem algumas passagens, ou estão vivenciando algo mais imediato e profundo? Neste vídeo, vamos explorar essas perguntas que todos se fazem, baseados exclusivamente no que a Palavra de Deus revela. Fique até o final, pois você vai se surpreender com as respostas que encontramos na Bíblia. Esta verdade pode mudar a forma como você enxerga não apenas a morte, mas sua própria vida. Se você ainda não entende totalmente o que acontece depois da morte, inscreva-se agora, curta este vídeo e compartilhe com quem você acha que precisa saber dessa revelação. Vamos juntos buscar a verdade. O que você pensa que acontece depois que morremos? A maioria das pessoas tem a ideia de que a morte é o fim, mas a Bíblia nos diz algo bem diferente. Muitos acreditam que a alma simplesmente desaparece ou que entramos em um estado de nada. Mas será que isso é verdade? Hoje, vamos explorar o que as Escrituras realmente revelam sobre o destino dos mortos. E posso garantir que você ficará surpreso com o que vai descobrir. Fique comigo, porque o que vamos discutir pode mudar completamente a forma como você vê a vida e a morte. A Bíblia fala sobre a morte de uma forma que não podemos ignorar. Ela não é o fim, mas uma transição. Quando uma pessoa morre, o que realmente acontece com ela? Alguns dizem que ela entra em sono profundo, aguardando a ressurreição, enquanto outros acreditam que ela já está em um lugar de tormento ou consolo imediato. A questão que surge é: o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Não vamos nos basear apenas em tradições ou teorias humanas, mas sim nas próprias palavras de Deus. E se eu te dissesse que a resposta pode ser mais simples e ao mesmo tempo mais profunda do que você imagina? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:8, faz uma afirmação poderosa: preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa passagem sugere que, para os salvos, a morte é uma transição direta para a presença de Deus, sem demora. Mas então surge uma dúvida: será que isso acontece imediatamente após a morte, ou há um estado de espera, um intervalo entre a morte e a ressurreição? Esse mistério é o que vamos explorar agora, e posso garantir que a verdade vai te surpreender. Não podemos esquecer da famosa parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 e 31. Nela, Jesus descreve dois destinos muito distintos após a morte: o rico, que sofre tormentos, e Lázaro, que é consolado no seio de Abraão. Isso parece indicar que imediatamente após a morte, a alma está consciente de seu estado e já não há mais sono ou inconsciência. Será que essa parábola está apenas nos mostrando uma lição moral, ou ela revela um aspecto mais profundo sobre a consciência após a morte? Prepare-se para refletir, porque as respostas podem não ser o que você espera. Agora que começamos a entender que a morte é mais do que um fim, a verdadeira pergunta é: o que isso significa para a sua vida? Se a morte é uma transição para algo eterno, qual será o seu destino? Como suas escolhas hoje influenciam onde você estará após a morte? Não deixe de pensar nisso enquanto seguimos com a análise das Escrituras, porque no fim, a verdade sobre a morte também é uma verdade sobre a vida.
E no próximo segmento, vamos mergulhar ainda mais fundo na resposta que Deus nos deu para essa grande questão. Quando a Bíblia fala sobre a morte, muitas vezes ela a descreve como um sono. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Será que os mortos realmente estão dormindo? Textos como Eclesiastes 9:5 afirmam que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. O que leva muitos a acreditar que a morte é um estado de total inconsciência. Mas será que esse sono se refere ao corpo ou à alma? A resposta pode ser mais complexa do que parece. E hoje vamos investigar o que as Escrituras realmente dizem sobre isso. Continue comigo, porque o que vamos descobrir pode alterar a sua visão sobre a morte para sempre. No Antigo Testamento, encontramos várias referências à morte como sono, sugerindo que os mortos estão em um estado de descanso, aguardando a ressurreição. Mas essa visão pode ser apenas uma metáfora para o corpo, que realmente descansa até o momento da ressurreição. Mas e a alma? Será que ela permanece em silêncio até o grande dia de julgamento, ou está em um estado de consciência após a morte? A Bíblia não deixa tudo claro de imediato, e é por isso que precisamos olhar mais a fundo nas passagens que falam sobre isso, como o relato de Jesus e as cartas de Paulo. A solução para esse mistério é mais próxima do que você imagina. Em 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo faz uma afirmação fascinante. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará com Jesus aqueles que nele dormem. Aqui, ele se refere aos mortos em Cristo como aqueles que dormem, mas de maneira que sugere que não estão em total inatividade. Isso implica que a morte não é o fim da consciência, mas sim uma espera ativa até a ressurreição. Então, será que esse sono é apenas físico ou há uma parte da alma que permanece consciente, aguardando a gloriosa ressurreição? A resposta a essa pergunta é vital para entendermos o destino dos mortos. Por outro lado, vemos a parábola do rico e Lázaro, onde não há sinal de sono ou inconsciência após a morte. Os dois personagens, embora mortos, estão plenamente conscientes, com o rico sofrendo em tormento e Lázaro sendo confortado no seio de Abraão. Isso parece contradizer a ideia de um sono total. Será que Jesus usou essa parábola para ensinar algo mais profundo sobre a realidade espiritual imediata após a morte? A lição aqui pode ser muito mais do que simplesmente entender a vida após a morte. Ela também nos mostra a diferença de destinos, baseados nas escolhas feitas enquanto vivos. Agora, depois de refletirmos sobre esses dois pontos de vista, a questão final é: qual é a verdadeira natureza do sono dos mortos? É uma metáfora para o descanso do corpo, enquanto a alma continua consciente, ou a alma realmente entra em um estado de dormência até a ressurreição final? O que podemos aprender com isso sobre a nossa própria vida e as escolhas que fazemos? Fique conosco, porque vamos explorar mais a fundo esse mistério, e a resposta que a Bíblia nos oferece vai te surpreender. Quando alguém morre, o que acontece com sua alma? Será que o destino de todos é o mesmo, ou ele varia de acordo com as escolhas que fizemos enquanto vivos? A Bíblia traz uma resposta clara sobre esse assunto, e é algo que você precisa entender. Em Lucas 23:43, Jesus diz ao ladrão na cruz: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Essa afirmação revela que, para os salvos, a morte é uma transição imediata para a presença de Deus. Mas como isso se encaixa com as outras passagens que falam sobre a morte e o juízo? O que realmente acontece com aqueles que partem deste mundo? Continue assistindo, pois vamos desvendar essa verdade profunda. É importante compreender que, enquanto a morte pode parecer um fim abrupto, a Bíblia a descreve como um ponto de transição. Para os que estão em Cristo, a morte é apenas um passo para a comunhão eterna com Deus. Não há espera interminável ou intervalo incerto. Aqueles que morrem em Cristo estão imediatamente na presença do Senhor.
Mas o que acontece com aqueles que rejeitam a salvação? A Bíblia nos alerta para o destino eterno daqueles que não fazem essa escolha, como vemos na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. Isso nos dá uma ideia clara de que, após a morte, a alma está plenamente consciente de seu destino, seja de consolo ou tormento. Essa ideia de um destino imediato após a morte é mais do que uma teoria. É uma realidade bíblica que desafia muitas das concepções populares sobre a vida após a morte. No entanto, essa revelação bíblica nos leva a uma reflexão profunda. Se nossa alma não espera em silêncio, mas está consciente de seu destino, como devemos viver aqui e agora? O que fazemos com a nossa vida impacta diretamente o destino de nossa alma após a morte. A escolha é clara e a Bíblia nos ensina que o tempo para decidir é enquanto estamos vivos. Não podemos adiar a decisão de buscar a salvação, porque o que acontece depois da morte é irreversível. Além disso, o que ocorre após a morte não é apenas uma mudança de estado físico, mas uma mudança espiritual profunda. A separação entre aqueles que estão com Deus e aqueles que não estão é imediata e permanente. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:23, expressa o desejo de estar com Cristo, o que ele considera incomparavelmente melhor. Isso nos mostra que, para os salvos, a morte é uma passagem direta para a presença de Deus, sem hesitação. Mas, para aqueles que não escolheram Cristo, o destino é muito diferente. E é essa separação eterna que nos leva à reflexão sobre o que estamos fazendo com o tempo que temos. Por fim, a questão mais importante para cada um de nós é: onde estaremos após a morte? A Bíblia é clara. Para os salvos, o destino é um paraíso eterno com Deus. Para os que rejeitam a salvação, a separação eterna de Deus aguarda. E agora é o momento de refletir sobre as escolhas que estamos fazendo. Você já tomou a decisão de viver para Cristo? Porque, de acordo com as Escrituras, essa decisão moldará para sempre o seu destino eterno. Fique atento, pois ainda vamos aprofundar mais sobre como nossas escolhas impactam nosso futuro eterno, e a resposta final será crucial para a sua vida. Agora que entendemos que a morte não é o fim, surge a pergunta crucial: qual será o destino eterno de cada um de nós? A Bíblia nos ensina que após a morte não há uma segunda chance de mudar o nosso destino. Em Mateus 7, 13, 14, Jesus nos alerta sobre os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Essas palavras são um convite, mas também um aviso sério. Cada escolha que fazemos enquanto vivos tem um impacto direto no nosso destino eterno. E a escolha é agora, não depois. É fácil imaginar que teremos tempo de mudar, ou que ao final todos serão salvos. Mas a Bíblia deixa claro que a vida que vivemos aqui define onde passaremos a eternidade. O caminho estreito que leva à vida exige que façamos escolhas conscientes, que busquemos viver de acordo com a vontade de Deus. Por outro lado, a porta larga e o caminho espaçoso, embora pareçam mais fáceis, nos conduzem à perdição. A decisão é nossa: viver para Deus ou seguir a própria vontade, que nos levará para longe dele. E esse é um tema crucial que precisamos refletir com seriedade. Jesus, em sua sabedoria, nos deixou uma escolha clara: segui-lo pela porta estreita ou ignorar o chamado e entrar no caminho largo. O problema é que muitos, por não entenderem a gravidade dessa escolha, acabam seguindo o caminho da perdição, sem perceber a consequência eterna disso. A Bíblia nos ensina que as escolhas que fazemos no presente determinam onde passaremos a eternidade.
Não há tempo para adiar a decisão de buscar a salvação. Ela deve ser feita enquanto estamos vivos. E quando tomamos essa decisão, não é apenas uma mudança temporária, mas algo que define nosso destino eterno. Este não é um convite apenas para uma mudança temporária, mas para uma transformação eterna. Aqueles que escolhem a vida eterna em Cristo estão garantidos de que, ao final da vida, estarão com Ele para sempre. Já aqueles que rejeitam a salvação enfrentam uma separação eterna de Deus. O juízo final será real e não haverá mais oportunidade de voltar atrás. Isso é o que a Bíblia nos ensina. As decisões feitas enquanto estamos vivos determinam nosso destino eterno. E é por isso que a cada dia temos a chance de fazer a escolha certa. Por isso, a pergunta que precisamos responder agora é: qual caminho você escolhe seguir? O caminho da vida eterna com Cristo ou o caminho da perdição, que leva à separação eterna de Deus? Não há espaço para procrastinação. O tempo de decidir é agora. Se você ainda não fez essa escolha, este é o momento para refletir sobre onde quer passar a eternidade. Porque no final, a escolha que você faz aqui e agora determinará o seu futuro para sempre. E enquanto seguimos, vamos explorar mais sobre como a palavra de Deus nos guia a viver com propósito, para garantir que estamos seguindo o caminho certo para a vida eterna. Agora que exploramos o que acontece após a morte e o destino eterno que nos aguarda, a mensagem é clara. A vida que vivemos aqui é apenas uma preparação para o que virá. A escolha que fazemos hoje sobre como vivemos, a quem servimos e se aceitamos ou rejeitamos a salvação, determinará nosso futuro eterno. Não existe uma segunda chance depois da morte. Como está escrito em Hebreus 9:27, está decretado que os homens morram uma só vez e depois disso enfrentem o juízo. A pergunta que fica é: onde você estará após a morte? Você escolheu viver para Cristo e seguir o caminho estreito que leva à vida eterna? Essa é uma decisão pessoal e urgente, porque ela não só molda nosso destino eterno, mas também impacta a maneira como vivemos o presente. Saber que nossas escolhas têm um peso eterno deve nos levar a refletir sobre cada atitude, cada palavra e cada decisão que tomamos. Se ainda não tomou a decisão de viver para Deus, este é o momento. A salvação é um presente de Deus, mas você precisa aceitá-la. Não adie essa escolha, porque ela é o que define onde você passará a eternidade. Não há mais tempo nem para esperar. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com outros que precisam ouvir essa verdade. Escreva nos comentários: eu escolho viver para Deus, e reafirme seu compromisso com a vida eterna. Se você ainda tem dúvidas ou perguntas, não hesite em buscar mais respostas nas Escrituras, porque Deus está sempre pronto para nos orientar e nos guiar para a sua presença. Lembre-se, a morte não é o fim, é apenas uma transição para a eternidade. Que possamos viver com sabedoria, preparados para o grande encontro com nosso Criador, quando nos encontraremos face a face com Ele. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para continuar explorando as verdades bíblicas que podem transformar sua vida. Curta o vídeo, compartilhe com quem você ama e que a palavra de Deus continue a guiar cada passo do seu caminho.